Efésios 6, verso 16, diz o seguinte: e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. De novo, e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. E mais uma vez, para a gente começar aqui, eu já quero deixar muito claro que a gente está falando de uma armadura, e que é uma armadura que precisa ser vestida totalmente. Você não deve ficar aqui escolhendo aquilo que você acha que precisa ou não, aquilo que vai vir melhor para o tempo de vida que você está vivendo ou não. Quando a gente está falando que nós precisamos do cinto da verdade, é porque ele também, quando a gente colocar esse cinto, a gente também vai precisar da couraça da justiça. A gente também vai precisar calçar os pés com a prontidão em pregar o evangelho. E nós também vamos precisar usar esse escudo da fé. Não tem como você escolher uma parte e descartar a outra. Porque de repente você pode estar aí vivendo falando: poxa, mas eu não sei por que determinadas coisas estão acontecendo na minha vida. Eu não sei por que eu estou tentando fazer aqui o correto. Eu estou caminhando em verdade, eu estou vivendo em justiça. Mas quem sabe você não calçou essa prontidão em pregar o evangelho. E por causa disso você está vivendo situações porque você está desprotegido. E desde que a gente começou a falar aqui dessa parte final de Efésios 6, a gente está deixando muito claro que a gente está em guerra, e guerra é guerra. E a nossa segurança depende da gente vestir essa armadura toda, da armadura inteira. Verdade, justiça, prontidão em pregar o evangelho, e agora a fé vão garantir a tua segurança. Vão garantir que você vai caminhar realmente de acordo com aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Porque tem muita gente que às vezes fala: poxa, eu não sei porque depois que eu decidi me posicionar, decidi assumir esse lugar, parece que minha vida... E tem muita igreja que prega que tua vida vai melhorar e de fato no começo parece que piora, né? Porque sim, você recebe as heranças do Senhor, as promessas de Deus, você recebe vida, você recebe direcionamento, mas você escolheu um lado, meu irmão. Deixa eu te falar, você escolheu um lado. E você vai receber como herança também a participação nessa guerra. E tem alguém que não está feliz de te ver posicionado. Tem alguém que não está feliz de te ver comprometido com a palavra do Senhor. Tem alguém que não está feliz de te ver caminhando em obediência à palavra de Deus. E ele vai tentar fazer de tudo para te impedir de ficar nesse lugar onde você está. Ele vai tentar fazer de tudo para te afastar da vontade de Deus. E por isso que a gente precisa se equipar, por isso que a gente precisa usar as armas corretas. Por isso a gente precisa caminhar por fé, porque isso é defesa para as nossas vidas. Nós estamos em guerra. E isso fica claro quando a gente lê, e vamos ler novamente o versículo 12 do capítulo 6, que diz o seguinte: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente esse mundo de escuridão. O mundo está doente, o mundo está perdido, o Senhor já falou que esse mundo jaz no maligno. E muita gente acredita que vai melhorar, não vai. Conforme nós nos aproximamos do encontro com o Senhor Jesus, é só ladeira abaixo. A Bíblia nos diz isso. Por isso nós precisamos estar equipados. E eu não estou te falando isso para te angustiar, e de repente você está aí pensando: poxa, vim para a igreja para receber uma palavra e sair inspirado, e o Antônio está tocando terror aqui hoje, apavorando todo mundo. Não estou te falando isso. Eu estou te falando que se você caminhar por fé, isso é defesa para a tua vida. E conforme a palavra do Senhor e a promessa dele para a tua vida, não é que você vai ser vitorioso, você já é vencedor. Eu quero te dizer que você está do lado vencedor. Eu quero te dizer que você vai caminhar de acordo com as promessas do Senhor para a tua vida. Mas você precisa ser intencional. Você precisa fazer a tua parte. O Senhor não vai te pegar como um bebezinho e falar assim: vem cá que o papai vai te vestir. Ele te colocou à disposição, agora vai e usa. Vai e coloca essa roupa. Vai e se equipa para aquilo que o Senhor está te chamando a viver. Porque as promessas do Senhor são maravilhosas. Elas são incríveis, mas deixa eu te
dizer também uma coisa para que você caia na real. Ela sempre vai exigir de você passos de fé. Ela sempre vai te desafiar. Eu gosto de dizer, não é que cristianismo é difícil. Cristianismo não é difícil. Cristianismo é impossível, porque você depende dele e daquilo que ele tem derramado sobre a tua vida, para que você possa de verdade ser efetivo no chamado que o Senhor tem para você. Então nós estamos nessa guerra. E agora a gente chegou na parte do escudo, né? Do escudo, usar a fé como escudo. E você sabe que eu sou muito... Minhas ilustrações sempre vão para filme, né? Adoro ilustração de filme. Alguém aqui já assistiu o Gladiador? Você vai ver ali, né? Oi? 10 vezes, né? Vou dizer que você assistiu 10 vezes os 15 primeiros minutos do filme. Lá em casa é assim, o meu filme favorito é Gladiador, o dela é A Noviça Rebelde. Eu também, com 10 minutos eu estou dormindo, mesma coisa. Quem mais aí se identificou? A Érica, de verdade, deu o segundo tiro, a segunda espadada no filme, ela já está dormindo. Né? Mas ali a gente vê, porque Paulo está escrevendo isso aqui, lembra que ele está preso, e ele está observando um soldado romano que está guardando ele ali, né? E ele está observando um soldado romano. Então, para a gente poder visualizar um pouco o que está acontecendo aqui, ele está falando ali da indumentária, do equipamento dele, da armadura de um soldado romano. Do cinto, da couraça, ele está falando da espada, ele está falando do escudo, ele está falando do capacete. E então, a gente precisa olhar para aí. Né? Porque os romanos eles tinham 2 tipos de escudo. Um menor, né, oval, individual. Né? E quando eu acabei de pregar aqui no primeiro culto, teve gente que veio falar, não pastor, mas eu gosto do gladiador porque ele lutava sozinho. Pois é, mas tinha um exército, ele era general de um exército. E tinha um exército do lado de fora da cidade pronto para entrar em ação. Porque ninguém vence batalha sozinho. Ninguém, e a gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Né? Mas existia esse escudo menor, mas o escudo que a gente vai falar aqui hoje é o escudo da linha de frente, da primeira fila ali de batalha. É o escudo que os soldados usavam quando eles estavam avançando e conquistando territórios. É aquele escudo retangular que cobria praticamente toda a parte da frente do corpo do soldado. Né? Era um escudo grande, muitas vezes ele ficava ali no chão e dava sustentação para que aquele soldado pudesse resistir às investidas do inimigo contra a vida dele. Né? Esse escudo dos soldados romanos que cobriam boa parte do corpo e que era usado justamente nessas linhas de frente. E esses escudos muitas vezes eles eram cobertos com couro naquela parte da frente. E a estratégia de guerra deles, quando eles saíam para a batalha, quando eles sabiam que o negócio ia esquentar, eles muitas vezes molhavam a parte da frente desse escudo. Eles molhavam para que, e a palavra aqui está falando justamente para que você possa resistir os dardos inflamados. Aquelas flechas que eram lançadas e que você via ali também, que eles molhavam a ponta da flecha com piche e punham fogo e lançavam aquilo contra o exército inimigo. E os romanos eles molhavam a parte da frente desse escudo justamente para que esse fogo não os destruísse, para que eles pudessem apagar essas investidas. E é interessante quando você vai estudando a palavra, porque conforme você vai lendo, conforme o Espírito Santo vai falando com você, porque eu comecei a pensar nessa questão do escudo molhado. Eu comecei a pensar nessa questão de você umedecer para que esse fogo inimigo não prejudicasse, para que essa tentação, esse mau pensamento, essas emoções que muitas vezes são destrutivas, não destruíssem o futuro que aqueles soldados pudessem ter. E quando eu falei dessa questão de umedecer, de molhar o escudo, quantas vezes a gente está fugindo desses lugares quando nós caminhamos por fé e começamos a sentir a presença do Senhor, e quantas vezes aqui nessas cadeiras, nesse ambiente, nós começamos a sentir a presença do Senhor e a gente começa a chorar na presença de Deus, mas muitos de nós estamos evitando e querendo impedir esse movimento nas nossas vidas. E quando eu estava pensando sobre isso, eu sempre lembro do meu sogro, que ele sempre fala disso quando ele vê alguém chorando na presença do Senhor.
Sempre, né? E às vezes até que a gente está aqui no culto e a gente se emociona e começa a chorar, depois do culto ele começa a escrever mensagens dizendo: é isso aí, isso é um sinal de que o coração está saudável, quando os olhos estão úmidos, quando as lágrimas correm. Mas que você possa hoje parar de tentar evitar, querendo parecer que é mais duro do que você é. Que você possa parar de querer evitar esse lugar onde os teus olhos ficam úmidos na presença do Senhor e você começa a chorar e se quebrantar na presença do Senhor. Porque quando a gente caminha por fé, é isso que a gente vai viver. E esse choro vai mostrar que o teu coração está preparado e que você está no lugar certo, conectado com o Senhor. E que quando as investidas vierem contra a tua vida, elas não vão ser eficazes e você não vai parar e você não vai desistir, porque esses dardos inflamados não vão ter poder contra você. Que a gente possa entrar nesse lugar, que a gente possa viver essa proteção do Senhor sobre as nossas vidas. Porque o escudo, ele nos protege de toda a tentação e também de toda a intenção do inimigo de nos derrubar. E essas flechas inflamadas, elas representam justamente isso. Tentações que você sente no teu dia a dia, pensamentos que você pode ter, emoções que muitas vezes vêm para te derrubar. Quantas vezes nos desafios que você está vivendo hoje, quantas vezes nos desafios que eu estou vivendo hoje, se eu não decidir caminhar por fé e saber que aquele que me chamou e me prometeu é fiel para cumprir, eu desfaleço. Eu tenho certeza que você vive situações como essa, diante daquilo que o Senhor está te prometendo. Porque o Senhor nunca te prometeu facilidade. Ele nunca te prometeu, vou te levar pelo caminho mais fácil e vamos lá tranquilo que vai ser facinho, vai ser, Não. Ele prometeu que sim, nós teríamos dificuldades. Ele inclusive nos avisou, no mundo vocês vão ter aflições. Aflição é mais do que uma simples preocupação. É uma preocupação extrema, é algo que chega a tirar a tua tranquilidade e a tua paz em muitos momentos. Mas ele falou: tem de bom ânimo, eu venci o mundo e eu vou estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. O Senhor está com você e Ele te protege, Ele te dá recursos para que você possa caminhar debaixo dessa proteção. E eu quero dizer que o inimigo não vai te derrubar, o inimigo não vai te parar, as tentações não vão te afastar da vontade perfeita do Senhor, desde que você esteja nesse lugar de obediência. Quando a gente tem fé em Deus, a gente pode enxergar além das circunstâncias difíceis que, quem sabe, nós estejamos enfrentando hoje. E nós sabemos também que em Deus nós já temos a vitória, porque é o que a palavra dele nos promete. Essa semana foi uma semana interessante, porque a semana passada a gente fez aqui aquele comunicado para toda a igreja, e foi muito rápido, né? Passei um sufoco no primeiro culto, porque não tinha como passar do tempo, tinha que acabar tudo ali, e a gente queria dar mais detalhes, né? Segundo a Érica, os detalhes são muito importantes, né? E aí a gente gravou um podcast essa semana, que semana que vem deve estar saindo, onde nós demos mais detalhes. E que maravilha poder lembrar da história que o Senhor escreveu. Poder lembrar das promessas dele lá de 2018, quando ele falou: é uma obra nova. É uma igreja que vai nascer. Essa igreja é missionária. Vou além, ela é um celeiro de missionários. Pessoas vão ser preparadas para serem enviadas a partir dessa igreja. Pessoas vão ser alcançadas, famílias vão ser restauradas. E hoje é tão lindo, porque em 2018 tudo que nós tínhamos era uma promessa. E com o que a gente tem vivido, eu posso te dizer, se você tem uma promessa do Senhor, você tem tudo, porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Por isso começa a caminhar em fé, sabendo que aquilo que o Senhor te falou, você vai viver. Hoje nós estamos vendo todos os dias isso acontecer. Nós temos visto vidas sendo transformadas, famílias sendo restauradas. Nós temos vivido milagres, salvação nas mesas. Nós temos visto esses missionários sendo preparados para serem enviados. De fato, inclusive hoje nós já temos 4 missionários no campo, visitando os missionários locais lá no Haiti.
Acabamos de receber uma foto, eles falaram, ó, já estamos com lotação aqui, o lugar já está lotado, precisamos de mais cadeiras para colocar pessoas aqui na reunião, porque é promessa do Senhor. Se você tem promessa de Deus, se levante e comece a caminhar de acordo com aquilo que Ele te falou. Para de se sentir vítima. Para de se sentir esquecido. Ele não te esqueceu, Ele está te preparando para aquilo que Ele tem na tua vida. E a gente entra em ação. E somos realmente efetivos, sabe quando? Quando nós obedecemos ao Senhor. Por que que você, mesmo tendo recebido a palavra, mesmo sabendo qual é a promessa do Senhor para a tua vida, por que que continua sendo tão importante você ter a validação das pessoas que estão à tua volta? Por que que você precisa continuar pedindo opiniões dos demais? Por que que você precisa continuar compartilhando e pedindo autorização para que as pessoas te deixem caminhar naquilo que Deus já te prometeu? É hora de levantar e caminhar por fé, porque isso é proteção para a tua vida. Isso vai garantir que as promessas do Senhor aconteçam, porque existe uma diferença muito grande entre receber a promessa e viver a promessa. Todos aqueles que saíram do Egito tinham uma promessa sobre as suas vidas, mas eles decidiram murmurar. Eles decidiram olhar para trás, eles decidiram lamentar, eles decidiram se lembrar do lugar onde eles tinham saído, que eles tinham deixado para trás, e nenhum deles viveu. Somente 2 que foram os que decidiram procurar, em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, as evidências de que as promessas do Senhor se cumpririam. Por isso hoje é dia de entrarmos em ação e sermos efetivos, obedecendo ao Senhor. Obedecendo a palavra de Deus. É disso que a gente está falando aqui hoje. Não adianta nada você simplesmente saber e não ser. Não adianta nada você saber e não viver. E por isso nós temos isso até no título da nossa série. Eu quero te dizer que a fé, ela te protege. A fé, tua fé, vai te proteger. E vou além. O inimigo só vai ter chances onde existir dúvidas na tua vida. E quantas vezes isso, quem sabe, até hoje traz uma resposta para você. Se você está entre 2 pensamentos, se você não sabe se vai ou fica, se você não sabe se você abre ou fecha, e o Senhor já te falou o que Ele tem para você, agora é hora de levantar e caminhar de maneira efetiva, em obediência à palavra dEle. E toda vez que eu lembro disso, eu não consigo deixar de pensar em Josué. Porque eu lembro muito do primeiro capítulo, quando o Senhor está falando o tempo todo ali para ele, seja forte, seja valente, eu estou com você, bora, não tenha medo, não temas. E ele fala algumas vezes no capítulo 1. Mas quando você chega no capítulo 2, sabe o que Josué fez? Ele levantou, ele organizou o acampamento, ele falou, está na hora de ir, avisa todo mundo para se prepararem, porque nós vamos começar a marchar e nós vamos conquistar a terra prometida que o Senhor nos dá. Só que sabe qual era a promessa? Eu vou te dar todo lugar onde você pisar a planta do teu pé. Então não é sentado no sofá, meu irmão, que você vai viver o cumprimento da promessa do Senhor. Não é esperando os sinais que o Senhor já te deu uma e outra vez que você vai viver as promessas do Senhor. É hora de levantar e caminhar por fé, sabendo que aquele que te prometeu é fiel para cumprir, e é Ele quem vai entregar na tua mão aquilo que Ele te prometeu. O inimigo só vai ter chance nos lugares onde você tem dúvidas. Por isso, tantas pessoas são atacadas nessa área. Por isso, tantas pessoas andam sempre nessa questão de será que eu devo? Será que eu posso? Será que eu sou capaz? Mas poxa, mas eu? Tem tanta gente aqui mais capaz, tem tanta gente aqui mais habilidosa. Por que eu? E eu estou te falando de alguém que já viveu e que constantemente, às vezes, volta aí para esse lugar. Quando o Senhor falou, é uma obra nova, vocês vão começar uma igreja. Eu falei, Senhor, mas eu não tenho problema nenhum em apoiar quem já está fazendo. Por que o Senhor me desafia agora a ir para esse lugar na frente? Eu não faço questão disso, Pai. Até então eu sempre tinha apoiado outros pastores. Eu sempre fui um pastor de estar no apoio dos pastores que eram líderes das igrejas. E não queria, não desejava algo mais do que isso, mas quando o Senhor veio e falou, é com você, é com você. Você já aprendeu em tal lugar onde você passou? Você já aprendeu em tal lugar por onde você passou? Agora é você. Eu quero te usar da maneira que eu te preparei, com aquilo que eu coloquei dentro de você. E eu me lembro
que os primeiros pensamentos eram assim, mas quem que vai vir para me escutar? Porque a gente gosta de colocar o eu na frente, né? A gente gosta de falar, tá, mas então o que eu tenho de bom para que as pessoas venham? Não tem nada a ver com você, mas sim naquilo que você carrega. A palavra nos fala que nós somos vasos de barro, mas aquilo que a gente carrega dentro de nós é um tesouro tão precioso que não tem vida que não seja transformada quando é colocado em contato com isso. E é para isso que o Senhor está nos levando. E é por isso que muitas vezes você continua duvidoso. Quantas dúvidas tem anulado a proteção de Deus para a tua vida, e é por isso que você está sempre sendo atingido. É por isso que sempre estão vindo esses pensamentos de derrota, de dúvida. Porque o Senhor está te falando, levanta e anda em fé. E o que é fé? A gente sabe que isso está escrito lá em Hebreus 11. É a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que ainda não podemos ver, mas elas vão acontecer nas nossas vidas. Se a gente caminhar em obediência. Agora minha pergunta para você é essa: onde você tem buscado essa proteção? Porque a palavra do Senhor está sendo muito clara onde é que eu encontro proteção. Qual que é o meu escudo? Quem é o meu escudo? Porque tudo que eu alcanço em Deus, eu alcanço pela graça. O escudo aqui poderia ser o escudo do esforço, podia ser o escudo da dedicação, podia ser o escudo da entrega, mas não é. Podia ser tudo isso, mas não é. Está falando, é o escudo da fé. Está dizendo, você vai ter que caminhar mesmo sem ver. Você vai ter que confiar e se jogar nos braços do Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem ter todas as respostas que você gostaria de ter. O escudo é da fé. Você vai precisar caminhar no que ainda não está diante de você. Mas a palavra também me fala em vários lugares aqui quem é esse meu escudo. Desde Gênesis, lá em Gênesis 15, verso 1, diz o seguinte: depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em uma visão, dizendo, não tenha medo, Abraão, eu sou o teu escudo, a sua recompensa será muito grande. O nosso escudo está vivo. O nosso escudo está vivo. A palavra do Senhor está me dizendo que o Senhor vai me proteger. E aqui mais uma vez em amor eu quero te dizer, para de tentar substituir Deus na tua vida. Para de tentar encontrar uma maneira, para de tentar encontrar um jeito de substituir Deus. Não tire a tua confiança do teu Criador, daquele que te chamou, te escolheu e está te preparando para aquilo que Ele tem na tua vida. Toda vez que a gente tentar substituir, vai dar muito ruim. Não vai sair bem. Se você for ver lá em Juízes, capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: quando escolheram novos deuses, ou seja, quando deixaram Deus para um segundo plano, a guerra chegou às portas. E não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Você consegue entender que não é habilidade pessoal? Que não são os teus contatos, que não é a tua oratória, não é isso que vai fazer a diferença. Aqui está falando do povo de Deus, que deu as costas para o Senhor, que tentou buscar opções, que tentou ajudar o Senhor. E quando eles escolheram esses outros deuses, a guerra chegou. E quando chegou a guerra, não havia um escudo. Entre 40.000 homens, não havia um escudo. Isso é muito importante. Pois tudo que Deus nos dá, Ele nos dá por meio da graça. Mas como é que você acessa a graça? Como é que você chega aí nesse lugar? A resposta está aqui em Efésios 2:8. Pois pela graça, vocês são salvos. Sabe por onde? Por meio da fé. De novo, não adianta correr, não adianta buscar alternativa, não adianta buscar atalho. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente do Pai. É Ele querendo te entregar para que você possa viver isso. É somente com fé. Sem ela não dá, sem ela não dá. A Bíblia nos diz que sem fé não é que é difícil, é impossível agradar a Deus. Como eu já disse, o escudo podia ser de coragem, de sacrifício, de entrega, de esforço próprio, mas não é.
Quero te dizer, se o Senhor está falando aqui que o escudo é necessário, é porque as investidas vão vir. Esse é o lado que muitas vezes preocupa. Mas eu quero que você agora adore ao Senhor, porque protegido pelo escudo da fé, não importa qual seja o tamanho da investida, você vai prevalecer. Nada vai te tirar do teu lugar. Confia no Senhor. Confie no Senhor. Salmo 115, verso 11 diz o seguinte: confie no Senhor, vocês que temem a Ele. Ele é o seu socorro e o seu, de novo, escudo. Onde é que você tem buscado proteção? Onde é que você tem buscado aí essas garantias que para você são tão importantes? E aqui a palavra está deixando claro que ainda que você tema o Senhor, temer e confiar são coisas distintas, são coisas diferentes. Ainda que você tema o Senhor, você vai precisar confiar. O que é que o Senhor tem te desafiado a viver hoje? O que é que Ele tem te desafiado a entregar hoje, que você não tem confiado? Porque você vai precisar confiar. Tua vida precisa estar entregue nas mãos do Senhor. Quem sabe você até entregou, mas em áreas que você se sentiu à vontade para fazer isso. E mais uma vez, o que a palavra está me falando é que tem que ser uma entrega completa. É tudo. É tudo. Não é só aquilo que você não sabe lidar. Porque é interessante, né? Como em determinadas situações a gente fala: Senhor, ó, isso eu não sei, cuida. Essa outra aqui deixa comigo. Aqui eu me garanto. E aí quando você quebra a cara, e muitas vezes as pessoas chegam na igreja, num lugar onde nós deveríamos estar vindo para relacionamento, e a gente chega desesperado pedindo socorro para que Ele resolva as situações difíceis onde nós nos enfiamos pela nossa própria vontade. O Senhor te chama para relacionamento. O Senhor te chama para que você o conheça, para que você possa desenvolver cada vez mais isso. Tudo, toda a tua vida precisa ser entregue nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque é nas mãos dEle que eu posso viver o melhor para a minha vida. E deixa eu te dizer algo mais, com amor. Nós não sabemos nem o que é melhor para as nossas vidas. É o Senhor quem sabe do que isso se trata, do que é esse melhor. O melhor de Deus. O que é o melhor de Deus? Que a gente gosta tanto de falar, a gente tem tanta frase feita. O que é o melhor de Deus? Você normalmente fala isso quando? Quando Ele faz algo que você entendeu como bom para você. Ou algo que você desejava. Ou algo que você perseguia. E aí o Senhor fez a tua vontade, aí você fica feliz. É o Senhor quem sabe o que tem para a tua vida. É Ele quem sabe para o que está te preparando. Já falei isso algumas vezes, sempre repito nas mesas. 2018, quando eu olho desde 2018, foram experiências horríveis que eu vivi. Tristes, desesperadoras. Falei: Senhor, de verdade, é isso aqui que minha vida vai se resumir a isso aqui. Mas é pelo que aconteceu em 2018 que eu estou experimentando a vontade perfeita do Senhor hoje em 2024. Porque nada disso aqui estava no meu plano, estava no meu, né, no melhor de Deus, no meu conceito de entender. E o Senhor está fazendo a mesma coisa com você. E quantas vezes você fica aí resistindo e fala: não, aí eu não entro, isso eu não faço, isso não é para mim. Confia e se entrega nas mãos do Senhor, para que você possa de verdade experimentar a vontade dEle, a única que é boa, perfeita e agradável. Que você possa de verdade experimentar isso. E agora eu quero falar com vocês rapidinho de algo que para mim é muito, muito importante. A gente precisa entender que a gente não foi chamado para lutar sozinho. E que muitas vezes saber que nós não estamos sozinhos é o que vai fazer toda a diferença. Irmãos lado a lado. Irmãs lado a lado, vivendo o propósito do Senhor e experimentando essa proteção de Deus para as nossas vidas. Porque ali naquele exército romano, esses escudos muitas vezes eles eram colocados juntos, eles se encaixavam escudo com escudo.
Quando a investida era muito grande, quando o inimigo era muito forte, eles juntavam os escudos e eles montavam uma parede. E naquela parede nada, simplesmente nada passava. E é maravilhoso quando a gente vê isso, nós andando lado a lado, caminhando juntos para formar essa parede, que vai apagar toda a tentativa do inimigo de nos atingir e impedir a nossa participação nas promessas do Senhor para esse tempo. Por isso, gosto de falar isso com a boca cheia, você não foi chamado para caminhar sozinho. Quantas vezes as dúvidas, os medos, as tentações, inclusive essa tua imaginação que vai longe, te atinge como flecha em chama. E sem o uso desse escudo da fé, isso vai fazer com que isso seja destruidor na sua vida. Vai destruir você e muitas vezes vai se espalhar para outros. E esse fogo vai por todo lado destruindo tudo. Mas quando isso acontece, as pessoas começam a pensar em coisas de como eu posso ser um cristão e pensar o que eu estou pensando agora? Como eu posso estar vivendo esse processo de transformação, de santificação e continuar pensando as coisas que eu penso? Eu achava que amava a Deus, mas como pode isso estar acontecendo e esses pensamentos começam a escalar até níveis destruidores nas nossas vidas? E é por isso que eu estou aqui para te dizer hoje que nós precisamos do escudo da fé. E muitas vezes esse escudo da fé vai conectado com outros escudos da fé de pessoas colocadas ao nosso lado por Deus, para que a gente possa resistir esse dia mau. Isso é ser o corpo de Cristo. Isso é ser a família de Deus. Ou seja, isso é ser igreja. Eu não sei se te ensinaram que igreja era instituição, que igreja era organização, que igreja era prédio, mas isso aqui é ser igreja, é a gente caminhar lado a lado, e no momento da necessidade do nosso irmão, a gente poder colar o escudo da fé com ele, e nos protegermos e continuarmos caminhando dentro dos propósitos do Senhor para as nossas vidas. Ou muitas vezes nós somos os que vamos precisar dessa ajuda. E nós vamos olhar para o lado e saber que tem alguém que o Senhor colocou ali para se juntar a nós e nós possamos prevalecer juntos. Quantos testemunhos a gente tem vivido dessa forma? Quantos desafios, quantas circunstâncias nós temos enfrentado. E muitas vezes eu olho para a pessoa e falo assim, eu não sei o que vem pela frente. Eu não sei se o Senhor vai intervir, vai mudar essa história ou não. Eu não sei se essa porta vai abrir ou se ela vai continuar fechada. Eu não sei. Mas uma coisa eu posso te garantir. Toda vez que você olhar para o lado, você vai ver um irmão, uma irmã junto com você. Porque você não foi chamado para caminhar sozinho. Nós não caminhamos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. E em nossa caminhada de companheirismo de fé, nós caminhamos em uma unidade sólida, sendo animados, encorajados uns pelos outros. Que o Senhor possa te usar na vida da pessoa que está aí do teu lado agora. E que ela possa ser usada também para que a tua vida seja tocada, alcançada e cuidada, protegida por Deus. Porque o Senhor tem colocado pessoas assim do nosso lado. Se você olhar aí para o lado, olha para o lado e veja uma pessoa com quem você pode colar o escudo da fé hoje. Uma pessoa que se preocupa com você. E que nas tuas dificuldades, nos teus desafios, você pode abrir teu coração e orar junto com ela. E pedir socorro, e pedir ajuda, para que vocês possam continuar caminhando juntos. Eu quero, para terminar, falar de que tipo de fé é essa que está falando desse escudo. Né? Quando a gente está falando escudo da fé, que fé é essa que está se referindo aqui? Eu já quero deixar claro que não é aquela fé para salvação, isso foi, você já decidiu, você já se entregou, você já está nas mãos do Senhor. A gente está falando em confiar no poder e nas promessas de Deus no dia a dia, hoje, nas circunstâncias que você está enfrentando agora. É como se você estivesse fazendo uma declaração constantemente. Muitas vezes cercado de dificuldades, muitas vezes dominado pelo medo, mas ainda assim dizendo, eu acredito no que Deus me falou. Eu caminho e confio
em obediência à palavra dele para a minha vida, porque eu sei que ele não me abandonou e por isso eu vou ficar firme na sua palavra e nas suas promessas. Que você possa escolher isso hoje. Usar esse escudo da fé que te permite viver dessa forma. Não é pelo que estão te falando. Não é pelos conselhos que estão te dando, dizendo, ó, faz porque a coisa vai ficar feia. Faz porque o futuro é incerto. Você vai caminhar de acordo com a palavra e com as promessas do Senhor para a tua vida. Mais uma vez eu quero te perguntar, por que as opiniões alheias continuam sendo tão importantes para você, quando Deus já te disse o que Ele tem para a tua vida e para os teus? É hora de você se posicionar e caminhar de acordo com a vontade do Senhor. Por que você continua chorando quando Deus já te disse que não te abandonou? E mais, Ele disse que jamais faria isso com você. Se quem sabe hoje está complicado, mesmo lembrando das promessas, mesmo caminhando em obediência à palavra, se continua complicado, é hora de conectar teu escudo da fé ao escudo da fé de outras pessoas, de irmãos, de irmãs que o Senhor colocou dentro da tua vida, para caminhar lado a lado com você. É hora de conectar o teu escudo e de alguma forma, vocês formarem essa barreira que não vai permitir que nenhuma tentação, que nenhuma flecha, que nenhum dardo inflamado do maligno alcance a tua vida. Nós precisamos orar juntos. Nós precisamos caminhar juntos. Compartilhe o que você está vivendo com os teus irmãos e não se deixe abater no campo de batalha. Eu gosto de uma frase que uma vez me disseram, que quem confessa tentação não confessa pecado. Não ache que você tem que carregar essa carga sozinho. Não ache que você tem que resolver esses problemas sozinhos. E para finalizar, 3 atitudes que o Senhor nos mostra aqui nessa palavra. Nós vamos precisar resistir. O Senhor faz aquilo que você não pode fazer, mas a tua parte é com você. E o Senhor nos manda resistir. Tiago 4:7 diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O Senhor nos manda resistir. Você não foi chamado para fugir. Você não foi chamado para se esconder. O Senhor está falando aqui, resistam. Se submete e então resiste. Porque aí o inimigo vai fugir de você. 1 de Pedro 5:9 diz ainda, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida hoje. Para de se sentir vítima. Se levanta e resiste. O escudo não se sustenta sozinho, você precisa parar e usar. Você precisa muitas vezes se conectar com quem está do teu lado. Quem sabe você não está percebendo aquilo que Deus te deu, porque a tua expectativa era outra, mas o cuidado de Deus já está sobre a tua vida. Então não baixe a guarda e use aquilo que Ele te entregou. Aquilo que você precisa para viver a vontade do Senhor já está ao teu alcance. Para de ficar confabulando, imaginando se fosse diferente, se você tivesse tomado decisões diferentes lá no passado. Se você tivesse oportunidades que garantissem o teu futuro, para de ficar nesse lugar de imaginação e começa a perceber aquilo que o Senhor já colocou na tua mão, para que você se levante e caminhe em fé, caminhe em autoridade, caminhe sendo efetivo naquilo que o Senhor quer fazer, não só na tua vida, mas através de você. Então resiste, não se conforme. É a segunda, não se conforme. Muita gente vai te falar, não, é assim mesmo. Só vamos, está todo mundo fazendo, faz também. Não se conforme até que você veja a vontade do Senhor e a promessa de Deus se cumprindo para a tua vida. Quando a igreja nasceu, o Senhor falou, cuidado com as propostas de parcerias. Vão surgir propostas de parcerias. E foi na semana que eu tinha perdido o trabalho, que eu estava desempregado, eu não sabia nem o que eu ia fazer. E eu lembro que quando o Senhor falou, cuidado com as propostas, eu falei, quem que vai querer fazer
parceria com um pastor que está perdido, não sabe nem por onde ir. E essas propostas chegaram, porque o Senhor disse que elas chegariam. E uma delas chegou bem no início da pandemia. A gente tinha acabado de perder nosso apoio no Brasil. A igreja que tinha nos plantado, nosso pastor havia falecido. A igreja de lá então não teve como continuar nos apoiando. E bem nessa hora vem essa tentação. Um pastor do Brasil ligou para a gente e falou: nós queríamos que vocês fossem nossa igreja em Orlando. Aí eu me lembrei do que o Senhor tinha falado em 2018. E naquele momento não teve nenhum tipo de mas será. Simplesmente respondi de acordo com o que o Senhor tinha falado. Pastor, obrigado. Mas o que o Senhor colocou no nosso coração é totalmente diferente. Não tem parceria. Não tem parceria. Não tem negociação. Não tem mais ou menos, sabe? Se o Senhor te mandou caminhar em verdade, em justiça, se Ele te mandou pregar a palavra, se Ele te mandou caminhar por fé, não tem mais ou menos. Vai e faz aquilo que o Senhor está te mandando. Não se conforma. E para finalizar, vou insistir. Se conecte. Encaixa teu escudo com o escudo do teu irmão que está aí do teu lado. Vamos formar essa parede. Vamos fechar essas brechas. Vamos caminhar debaixo dessa proteção que o Senhor tem para as nossas vidas. Sabe por quê? Não tem como ser igreja sozinho. Não tem como. E lá em Mateus 16, verso 18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Tem nada a ver com você sozinho. Mas quando você entende que junto com o teu irmão que está aí do teu lado, vocês são a igreja, não tem inimigo que possa prevalecer contra vocês. Que a gente possa, dentro dessa atitude, hoje nos levantarmos para caminhar dentro da vontade perfeita do Senhor para as nossas vidas e prevalecer no dia mau, porque o Senhor já colocou à nossa disposição tudo aquilo que precisamos para resistir e para prevalecer quando as dificuldades se apresentarem. Amém?